Acolhendo sua criança interior. Uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância. Por Stephanie Stahl. A tradução é de Maurício Mendes e Vanessa Rabel, editora assistente, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Livros esses que serão aqui gravados. E também é possível auxiliar tornando-se membro. Dê uma olhada nas possibilidades. Está tudo aqui no descritivo abaixo. Muito obrigada pela presença. Se possível, também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito. E do mais, eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 15. Descubra a criança sol em você. A criança sol é um estado emocional que todos adoram. Mas o que exatamente é a criança sol? Em primeiro lugar, é a capacidade de se entregar ao aqui e agora. A criança sol adora se divertir e jogar conversa fora, além de ser curiosa e espontânea. Ela não pensa muito sobre si e gosta de ser quem é. Ela também não se compara com outras crianças, pois seu olhar não está voltado para dentro, mas para o mundo lá fora. Como não fica o tempo todo se observando, também não está preocupada com a impressão que deixa nas outras crianças. Ela pode desatar a rir, pular, cantar, saltar ou curtir a vida, mas também se concentrar em trabalho e estudo. Todos nós temos o potencial de nos alegrar e nos divertir como uma criança descontraída, na forma da criança sol em nós. Ainda que raramente lancemos mão disso. Lembre-se de como você era capaz de se entregar à brincadeira e às gargalhadas na infância. Lembre-se da sua curiosidade e do seu espírito de aventura. Recupere a espontaneidade e a desenvoltura com as quais você enxergava o mundo. Reflita sobre como você se comparava pouco com as outras crianças. Conscientize-se de que os padrões que você tem hoje sobre o que é feio ou bonito, certo ou errado, sucesso ou fracasso, quase não tinham importância em seus pensamentos de criança. As coisas simplesmente eram como eram. Lembre-se dos momentos felizes com sua família e de como você se divertia com seus amiguinhos. Se quiser trilhar novos caminhos e se libertar dos seus modelos antigos, não vai ser de muita serventia se propor a não mais acreditar em sua configuração antiga. Você precisa de uma nova visão na qual acreditar, uma meta para a qual se orientar e a qual se ater. Algo que possa colocar no lugar do antigo. Para isso, vamos repetir o exercício que fizemos com nossa criança sombra. Só que agora você vai descobrir sua criança sol. Desta vez, vamos atrás das suas crenças de apoio e nos voltar para seus pontos fortes. Além disso, vamos identificar seus valores pessoais que podem oferecer apoio e acompanhamento para novas atitudes e comportamentos. Por fim, vou ensinar você a moldar seus relacionamentos de maneira mais saudável e sustentável, apresentando alternativas para suas estratégias de autoproteção. Vamos chamá-las de estratégias de reflexão. Queremos que sua criança sol se desenvolva ao máximo. Mas não estamos falando de reinventar você do zero, pois a maior parte de quem você é já é boa e correta. Lembre-se sempre, você é uma estrela brilhante desde o dia em que nasceu. Queremos apenas mudar as atitudes e comportamentos que geram problemas para você mesmo e, às vezes, para as pessoas ao seu redor. Contudo, antes de avançar para os exercícios, eu gostaria de dizer mais algumas palavras sobre nossa responsabilidade para conosco. Você é responsável por sua felicidade. Na maior parte do tempo, vivemos na ilusão de que outras pessoas, eventos e circunstâncias desencadeiam sentimentos em nós. Vivemos na ilusão de que outras pessoas, eventos e circunstâncias desencadeiam sentimentos em nós. No nosso primeiro exemplo, Miguel também achava que Selma era culpada por sua raiva. Afinal, ela é que tinha esquecido de comprar o refrigerante. A maioria de nós sente e pensa como Miguel. Quando o nosso parceiro acorda de mau humor, ficamos para baixo. Quando recebemos um elogio, ficamos animados. Quando somos criticados, ficamos desanimados ou chateados. Quando estamos num engarrafamento, ficamos estressados. Entendemos nossos sentimentos e estados de espírito como algo desencadeado por forças externas, sejam elas pessoas ou acontecimentos. Essa percepção faz com que, equivocadamente, responsabilizemos outras pessoas ou o destino por nossos problemas e por nosso estado de espírito. Achamos que o nosso parceiro infiel é o culpado por nosso mal-estar
ou nosso chefe temperamental, ou a menopausa, o clima, o carro quebrado e por aí vai. Na verdade, somos nós os responsáveis por nosso estado de espírito e, obviamente, por nossas decisões. Ambas as coisas têm uma ligação estreita. Afinal de contas, cabe a nós mesmos determinar a postura e a atitude que tomamos diante dos acontecimentos. Assim, em vez de ficarmos derrotados por uma traição, podemos nos reerguer do baque dispostos a novas experiências amorosas. O chefe temperamental pode nos ajudar a treinar a empatia. A menopausa pode ser um momento empolgante de mudança. E podemos aceitar o clima com tranquilidade. O carro quebrado pode ser uma oportunidade para nos mexermos mais ou adquirirmos um carro melhor. E podemos aceitar todos esses incidentes como um bom exercício de paciência e serenidade. Talvez você ache isso tudo um pouco absurdo e exótico. Afinal, quem é que consegue se manter de bom humor em toda e qualquer circunstância? Honestamente, eu também não creio que isso seja possível. É pouco provável que alguém consiga se manter incólume ao comportamento daqueles à sua volta ou a reveses pessoais, por mais que já tenha refletido ou meditado. Por outro lado, temos muito mais liberdade e opções para moldar nossos sentimentos, pensamentos, estados de espírito e ações do que presumimos. No entanto, só podemos influenciar nosso estado mental se reconhecermos nossa responsabilidade por ele. Muitas vezes não nos damos conta de que delegamos essa responsabilidade. Vejo isso acontecer com alguns clientes que alimentam a falsa esperança de que eu seja capaz de resolver seus problemas. Chegam pontualmente às sessões, na expectativa de que eu faça qualquer coisa que os exima do seu sofrimento. Mas não é assim que funciona. Na psicoterapia, as pessoas não podem ser tratadas como na medicina. Se a pessoa esperar se submeter à terapia de maneira passiva, no sentido de que o terapeuta realiza todo o trabalho e o cliente o aceita como um serviço prestado, não vai apresentar nenhum progresso. Os clientes que assumem pouca responsabilidade por si mesmos podem até chegar a bons entendimentos no decorrer de uma sessão, mas não vão implementá-los. Em contrapartida, outros clientes se dedicam ativamente a seus problemas entre as sessões, observando, refletindo, exercitando novos comportamentos e assim por diante. Esses progridem rapidamente, enquanto os outros correm sem sair do lugar. E você pode agir exatamente assim com este livro. Pode apenas lê-lo e esperar que qualquer coisa melhore, ou pode assumir a responsabilidade por seu processo de mudança e trabalhar ativamente com este conteúdo. Eu gostaria de lhe pedir que reflita sobre as áreas da sua vida em que você delega a responsabilidade aos outros. Em que áreas você acha que outra pessoa precisa mudar para que você se sinta melhor? Em que medida você se imagina dependente e determinado por circunstâncias externas ou à mercê do seu humor e do seu estado de espírito? Provavelmente o seu ego adulto tem algumas ideias de como é possível assumir o seu quinhão de responsabilidade para melhorar a situação ou o seu estado de espírito. O adulto, por exemplo, sabe que seria melhor mudar de emprego, ou, se isso não for possível, mudar sua atitude em relação ao trabalho. O adulto sabe que não faz muito sentido esperar que o parceiro mude e que seria muito mais sensato aceitá-lo como é. Ou sabe que poderia mudar o próprio comportamento na relação para, de sua parte, melhorar a qualidade do relacionamento. Talvez o adulto também saiba que seria melhor se separar. Ou talvez você não tenha parceiro e espere que um grande amor vá bater à sua porta qualquer dia desses. Mas cuidado, essa seria a esperança da criança sombra. O adulto interior saberia que precisa se lançar ativamente nessa busca. Na maioria das vezes, o adulto sabe o que deveria fazer. É a criança sombra que tem medo da mudança e mina a energia do adulto, geralmente por medo de fracassar. Ao assumir a responsabilidade por minhas ações, também tenho que me expor ao risco do fracasso. Mas para isso preciso de certa tolerância à frustração, ou seja, preciso ser capaz de suportar sentimentos dolorosos às vezes. Como já ressaltei no início deste livro, é claro que estamos sujeitos a golpes do destino, que não são de nossa responsabilidade e que pouco podemos mudar. É o caso de quando um ente querido morre ou quando somos acometidos por uma doença grave. Pessoas que vivem em zonas de guerra ou de conflito exercem uma influência muito limitada sobre a própria vida.
Nesses casos, obviamente, é muito mais difícil encontrar uma atitude interior por meio da qual se possa ter domínio sobre o próprio destino. Porém, mesmo sob as piores circunstâncias, algumas pessoas conseguem chegar a um ajuste interno de maneira a aceitar sua condição e, assim, moldá-la em algum grau, mesmo que tenham que morrer por isso. Como os seus problemas provavelmente são menos dramáticos do que esses, tente encontrar uma atitude em que você seja responsável por sua felicidade, 100% responsável por ela. Não espere que os outros mudem ou que alguma coisa aconteça. Tome uma atitude na vida e mude o que quiser mudar. Os exercícios a seguir vão ajudar você nesse caminho. Exercício. Descubra as suas crenças positivas. Agora vamos nos ocupar da sua criança Sol. Para este exercício e os próximos, você vai precisar de uma nova folha de papel e canetas ou lápis coloridos. Desenhe mais uma vez uma silhueta de criança numa folha de tamanho A4. Ao contrário do desenho da criança sombra, este deve ser colorido, bonito e alegre. A criança Sol deve ser o estado que você almeja e, por isso, deve ser visualmente muito cativante. Isso vai lhe dar motivação e empolgação por novas experiências. Portanto, faça uma criança Sol bem bonita, como se você quisesse vencer uma competição de desenho. Não deixe de desenhar o rosto, os cabelos e decore a folha conforme o seu gosto e sua preferência. Tem a ilustração na parte interna da capa, que serve como base. Agora vamos descobrir suas crenças positivas em 2 etapas. Primeiro, vamos ver quais crenças positivas você herdou de seus pais/cuidadores e adotou para si, e depois vamos transformar em positivas as crenças fundamentais que você descobriu em sua criança sombra. Primeiro, crenças positivas da infância. Se você tem ou teve uma boa relação com seus pais e quer mantê-los junto da sua criança Sol, escreva mãe e pai ou os nomes de seus cuidadores à direita e à esquerda da cabeça da sua criança Sol. Dessa vez, pergunte-se quais qualidades eles têm ou tinham e o que fazem ou fizeram de correto. Anote. Se não desejar ter seus pais junto da sua criança Sol, porque a relação com eles é ou foi muito difícil, então pule toda essa parte do exercício. Ou anote as qualidades de seus pais numa folha separada e escreva nesta folha somente as crenças positivas que eles lhe transmitiram e que você adotou para sua criança Sol. Talvez você tenha uma avózinha querida, um vizinho gentil ou um professor compreensivo que tenha sido carinhoso com você na infância. Pode incluir essas pessoas no seu desenho. Quando tiver terminado de anotar as qualidades de seus pais ou de outras figuras centrais, sinta dentro de si quais crenças positivas você adquiriu deles. Para ajudá-lo, aqui vai uma lista com crenças positivas comuns. Crenças positivas. Sou amado, tenho valor, sou bom o suficiente, sou bem-vindo, tenho o suficiente, sou inteligente, sou bonito, tenho direito à alegria, posso cometer erros, mereço ser feliz, a vida é fácil, posso ser eu mesmo, também posso ser um fardo às vezes, posso me defender, posso ter opinião, posso sentir, posso impor limites, sou capaz. Caso tenha encontrado muitas crenças positivas, escolha no máximo 2 e as escreva no peito do desenho da sua criança. Assim como fizemos com as crenças negativas, também queremos nos limitar um pouco para facilitar o seu trabalho no dia a dia. Segundo, invertendo crenças fundamentais. Agora, retome as crenças negativas fundamentais que você identificou na página 64. Vamos transformá-las em positivas. Para crenças como não tenho valor ou não sou bom o suficiente, a inversão é clara. Tenho valor, sou bom o suficiente. Algumas são um pouco mais difíceis de inverter, pois nas crenças positivas não queremos ter uma negação, o não ou nunca. Por exemplo, se você tem a crença sou responsável por sua felicidade, a inversão não seria não sou responsável pela sua felicidade. O não é complicado demais para ser processado pelo inconsciente, já que é difícil não pensar em algo. Se eu mandar você não pensar num gatinho tigrado, é o que vai surgir automaticamente na sua mente. Portanto, a inversão de sou responsável por sua felicidade poderia ser algo como tenho permissão para impor limites, ou posso seguir meu próprio caminho, ou
Meus desejos e necessidades são igualmente importantes. A inversão de uma crença como sou um fardo seria também posso ser um fardo às vezes. Afinal, nem sempre conseguimos evitar dar trabalho para outras pessoas, pois é normal ficar doente e precisar de ajuda vez ou outra. O mesmo vale para posso cometer erro às vezes. As crenças positivas também devem ser formuladas de modo que você consiga aceitá-las. Para algumas pessoas, por exemplo, aceitar a crença sou bonito no lugar de sou feio é uma mudança drástica. Nesses casos, recomendo pôr o suficiente depois. Sou bonito o suficiente ou sou bom o suficiente. Você pode limitar um pouco suas crenças para deixá-las mais facilmente admissíveis. Se, por exemplo, a crença sou importante parece exagerada e difícil de admitir, você pode escrever o seguinte: sou importante para meus filhos, sou importante para os meus amigos ou pais. Formule suas novas crenças de um modo que o façam se sentir bem. Anote suas crenças centrais na ilustração de sua criança Sol. Exercício: descubra seus pontos fortes e seus recursos. Além de suas crenças positivas, é importante que você tenha consciência de seus pontos fortes e seus recursos internos. Considero pontos fortes os traços de personalidade e as habilidades que costumam ser úteis a você, como, por exemplo, senso de humor, coragem e competência social. Aqui você pode tranquilamente ser generoso consigo. A expressão elogio em boca própria é vitupério é uma das maiores tolices já inventadas. Caso você tenha dificuldade em dizer coisas boas sobre si, imagine elogios que seus amigos fariam a você. Ou simplesmente pergunte a eles. Alguns exemplos de traços positivos que você pode identificar em si mesmo. Pontos fortes: bem-humorado, franco, leal, solícito, inteligente, criativo, ponderado, simpático, disciplinado, bonito, adaptável, tolerante, ativo, amável, generoso, educado, interessado, equilibrado, animado, estável, divertido, atencioso, aventureiro, etc. Desenhe seus pontos fortes na ilustração de sua criança. Em recursos, queremos reunir, por assim dizer, suas fontes de força, bem como circunstâncias externas que concedem a você apoio e força. Recursos: bons amigos, relacionamento estável, família, filhos, bom emprego, recursos financeiros suficientes, boa saúde, natureza, música, casa bonita, animal de estimação, colegas de trabalho legais, viagens, etc. Desenhe seus recursos na ilustração da sua criança Sol. Agora que listamos seus recursos, vamos seguir para seus valores. Como os valores podem nos ajudar? Por muito tempo se pensou que o ser humano agisse apenas por egoísmo e em benefício próprio, mas pesquisas recentes sobre o nosso cérebro refutaram essa tese. Na verdade, uma pessoa puramente egoísta não teria boas chances de sobrevivência. O ser humano foi concebido para viver em grupo e cooperar com os seus semelhantes. Em seu livro O Sentido do Altruísmo, o renomado autor científico Stephen Klein observa que o altruísmo pode ter efeitos no cérebro semelhantes aos do sexo ou do chocolate. Ao sentirmos que nossas ações estão a serviço de valores mais elevados, e, nesse sentido, a serviço da comunidade ou mesmo de apenas uma outra pessoa, nos sentimos felizes num nível profundo. Ansiamos por ter propósito no que fazemos. Em outras palavras, uma vida desprovida de propósito leva à depressão. Um dos principais sintomas da depressão é a sensação de falta de propósito generalizada. O famoso psiquiatra Viktor Frankl, que pode ser ouvido aqui no canal, concebeu a chamada logoterapia, que significa terapia do sentido. Ele defendia a ideia de que as pessoas podem superar seus medos pessoais se pautarem as suas ações por valores mais elevados e assim agirem de maneira mais significativa. Ao servir a um significado e a um propósito mais elevados do que nossa estratégia de autoproteção, conseguimos crescer para além de nós mesmos. Por exemplo, se eu tivesse muito medo de expressar minhas opiniões sinceras a meu superior, porque ele talvez me ignorasse na próxima promoção,
Poderia superar esse medo por meio de valores mais elevados, tendo em mente que, digamos, ao falar francamente, eu poderia impedir que um colega fosse acusado injustamente. Os valores mais elevados da justiça e do civismo, que sustentam essa reflexão, podem me fortalecer para superar o medo que a minha criança sombra tem da perda e da desvalorização. Valores pessoais são excelentes ansiolíticos, como são chamados os medicamentos que combatem a ansiedade. Nossas ações diárias se baseiam em valores, ainda que muitas vezes não tenhamos consciência deles. Na maioria das vezes, só tomamos consciência de nossos valores quando eles são violados. A justiça, por exemplo, é um desses valores cuja violação pode desencadear uma força tremenda. É por isso que valores mais elevados também podem ser usados consciente e positivamente para encontrarmos força e apoio internos. Muitas estratégias de autoproteção que deveriam proteger nossa criança sombra acabam fazendo com que nos encerremos em nós mesmos de maneira um tanto egoísta. Estamos tão ocupados com nossa estratégia de autoproteção que perdemos de vista valores mais elevados. Um pequeno exemplo do dia a dia. Sabrina está afastada da amiga, Maísa, porque ela a ofendeu com um comentário sobre o seu corpo. Só que Sabrina não quer conversar com Maísa sobre o ocorrido porque acha que assim estaria abaixando a guarda. Por isso, prefere se afastar. A pergunta que Sabrina poderia se fazer é se está sendo justa ao se comportar assim com Maísa. A retidão seria um valor pelo qual Sabrina poderia se pautar para passar por cima dos seus complexos. Assim como o valor da amizade, afinal, ela já viveu muitas coisas boas com Maísa. Com a evasão de Sabrina, Maísa não tem chance de ter uma opinião a respeito disso e nem se desculpar. Ela não faz ideia de por que Sabrina tem sido tão fria com ela. Se Sabrina tivesse explicado a razão do seu comportamento, uma conversa poderia reaproximá-las, e elas talvez ainda fossem amigas. Ao evitá-la sem esclarecer nada, Sabrina desfez a amizade, principalmente porque sua evasão silenciosa também magoa Maísa. Sabrina poderia ter evitado isso se tivesse conscientemente se pautado por valores como retidão, amizade, sinceridade ou mesmo boa educação. Você talvez esteja se perguntando por que Sabrina deve assumir a responsabilidade pelo problema se foi Maísa quem a ofendeu. Para responder a isso, volto mais uma vez à questão da responsabilidade pessoal. É Sabrina quem se sente ofendida. E, portanto, que arca com a responsabilidade por esse sentimento. Nem sabemos se o comentário de Maísa foi de fato ofensivo ou se não passou de uma suposta ofensa, fruto de uma distorção perceptiva da criança sombra de Sabrina. Caso carregue em si crenças de como eu sou feia, não sou boa o suficiente ou sou muito gorda, Sabrina pode ter interpretado as palavras de Maísa como uma crítica depreciativa. Talvez Maísa tenha dito apenas gostei mais da calça preta que da minissaia. E Sabrina tenha escutado com os ouvidos de sua criança sombra entendendo algo como suas pernas são grossas demais para usar minissaia. Se foi esse o caso, ela se sentiu ofendida sem que Maísa tenha tido a intenção de criticar o seu corpo. Talvez a crítica de Maísa se referisse à estampa ou ao corte da saia. Ofensas infundadas, que nem ofensas são, acontecem com bastante frequência. Quanto mais insegura uma pessoa se sentir, mais depressa ela estará propensa a interpretar as palavras ou ações de outras pessoas como crítica pessoal ou rejeição. É por essa razão que seria muito mais útil para a amizade delas se Sabrina dissesse alguma coisa. Teria bastado pedir a Maísa uma explicação para o comentário. O mal-entendido poderia ter sido evitado. Além disso, eu gostaria de salientar que nenhuma comunicação pode ser 100% perfeita e que as pessoas à nossa volta também não o são, exatamente como nós não somos perfeitos. Pode ser que, uma vez ou outra, eu ofenda um amigo sem querer. Ou talvez faça uma crítica com sinceras boas intenções, mas a outra pessoa se sinta muito mais ofendida do que eu esperava. Não temos como estimar com exatidão o que nossas palavras e ações vão desencadear nos outros. Por mais respeitoso e educado que você tente ser, não há garantia de que o outro vai enxergar seus atos e palavras da mesma forma. O que está sob nosso controle
é falar abertamente quando apropriado. Portanto, se você se pegar recaindo em uma das suas estratégias de autoproteção, faça uma pausa e se pergunte se realmente está agindo de modo justo para com as pessoas envolvidas. Sempre que seus pensamentos orbitarem em torno de sua estratégia, continue se perguntando se o que você está fazendo ou deixando de fazer é pertinente. Tente pautar suas ações menos pela pergunta: qual a melhor maneira de me proteger? E mais pelas perguntas: o que é apropriado? O que é construtivo? Se você fizer essas perguntas sobre sua motivação pessoal, vai poder ir muito além da sua criança sombra e de seus medos. Isso não só vai ajudá-lo a se entender melhor, mas também fará de você uma pessoa melhor. Exercício. Determine seus valores. Agora eu gostaria de convidar você a identificar seus valores pessoais que podem ajudá-lo a superar de maneira mais saudável os sentimentos de medo e inferioridade da sua criança sombra. Quando você se puser a pensar nisso, provavelmente vão lhe ocorrer muitos valores, tais como tolerância, justiça, solicitude. Mas não queremos selecionar mais do que 3 para este exercício, pois, da mesma forma que com as crenças, seus valores devem ser rapidamente acessíveis em seu cotidiano, de modo que você possa trabalhá-los da forma mais eficiente possível. O melhor é se limitar a valores que sejam bons antídotos para suas estratégias de autoproteção. Por exemplo, se suas estratégias de autoproteção incluem evasão e obsessão por harmonia, você precisaria de valores que o incentivassem a se defender e lutar mais por si e menos pelos outros. Entre esses valores, poderíamos incluir franqueza, coragem, civismo, retidão, responsabilidade ou decência. Se, por outro lado, você tem buscado a perfeição e quer sempre fazer tudo certo, então bons valores equivalentes poderiam ser serenidade, alegria de viver, fé, modéstia ou até mesmo humildade. Se entre suas estratégias de autoproteção está a dominação, então valores como confiança, compaixão e democracia podem ajudar você a neutralizar esse impulso. Procure valores capazes de ajudar você a superar os medos e as preocupações da sua criança sombra. Para inspirá-lo nessa tarefa, confira a lista de possíveis valores pessoais que eu elaborei. Valores pessoais: retidão, justiça, sinceridade, coragem, civismo, lealdade, franqueza, responsabilidade, autenticidade, amor ao próximo, amizade, confiança, alegria de viver, gentileza, serenidade, atenção plena, generosidade, reflexão, disciplina, sabedoria, educação, compaixão, decência, afeto, solicitude, modéstia, transparência, democracia, tolerância, empatia, compreensão, boa vontade, compromisso, amor. Utilize cores para desenhar seus valores bem acima da cabeça de sua criança sol. Essa área simboliza que os valores são coisas de quem tem uma cabeça boa e fortalecem, sobretudo, o seu adulto interior. Tudo se resume ao estado de espírito. Novas crenças, valores mais elevados e a consciência de nossos pontos fortes e recursos devem nos ajudar a curar a criança sombra e a fortalecer a criança sol. Ambas, cura e fortalecimento, têm muito a ver com sentimentos e estado de espírito. Afinal de contas, todas as crenças boas e os valores superiores por si sós serão de pouca serventia se o nosso estado de espírito estiver ruim. Ainda que também seja possível tomar decisões corretas por puro senso de dever, a vida é muito mais fácil se for levada com um humor elevado, como afirma o psicólogo Jens Korsen em seu livro Eu e os Outros. Korsen descreve quanto nosso estado de espírito influencia nossos pensamentos e julgamentos. No estado de humor elevado, sou mais amigável, bem-humorado, bondoso e benevolente, de tal modo que isso não faz bem apenas a mim, mas também à minha sociedade. Por outro lado, se eu não estiver de bom humor, reajo rapidamente com irritação e agressividade, ou me recolho em minha concha e me fecho. Passamos o tempo todo basicamente tentando manter o humor em alta. E um bom estado de humor está intimamente relacionado à nossa sensação de prazer.
Queremos evitar o máximo de desprazer possível e obter o máximo de prazer. Dito de forma simples, nós buscamos a felicidade. Os caminhos para a felicidade podem ser muito distintos entre si, mas há coisas essenciais que se aplicam a todas as pessoas. Isso já era do conhecimento dos gregos antigos, que cunharam o conceito de eudemonia, que literalmente quer dizer ligado a um bom demônio. Muitas vezes eudemonia é traduzido como felicidade, embora os estudiosos discordem da tradução mais acertada. Para os gregos, eudemonia não era algo a ser alcançado por fatores externos, mas um estado que resultava do modo correto de viver. O modo correto de viver incluía, entre outras coisas, autossuficiência, disciplina e virtude. A eudemonia deve, portanto, ser distinguida do hedonismo, o prazer dos sentidos. A curto prazo, os prazeres sensoriais podem desencadear exaltação, enquanto o modo correto de viver leva a uma felicidade mais amena, porém mais prolongada. Platão e outros filósofos de sua época eram tão inteligentes como somos hoje, pois desde então nenhum conhecimento relevante novo surgiu. Pesquisas mais recentes sobre o cérebro mostram apenas que os gregos estavam cobertos de razão. A felicidade pode ser treinada e depende essencialmente de nossas atitudes diante da vida. Os budistas não dizem nada de diferente, embora sua atenção se concentre menos na obtenção da felicidade e mais no objetivo de dar fim ao sofrimento. Os budistas também têm uma ideia muito clara da vida real, ensinando o nobre caminho óctuplo da salvação. A fim de comprovar cientificamente que a felicidade pode ser treinada, o neurocientista Richard Davidson pediu autorização ao Dalai Lama para fazer uma pesquisa com 8 monges do seu círculo mais próximo. Eles teriam que se deitar no tubo estreito de um ruidoso aparelho de ressonância magnética e entrar num estado de relaxamento profundo, o que conseguiram fazer mesmo nessa condição difícil. Com isso, os pesquisadores puderam analisar o cérebro deles durante a meditação e comprovaram que a meditação ativa é capaz de alterar a estrutura cerebral, algo que não deve ter surpreendido o Dalai Lama. A atividade no lobo frontal esquerdo dos monges foi muito mais elevada entre eles do que no grupo de controle, que consistia em 150 pessoas não budistas. Essa área do cérebro é responsável pelo bom humor e o otimismo. Pessoas otimistas têm um córtex frontal esquerdo mais ativo do que aquelas que se sentem infelizes com frequência. Essa região parece proporcionar um ânimo alegre e serenidade, dos quais as pessoas intrinsecamente felizes e os budistas bem treinados dispõem. A conclusão a que esse experimento permite chegar é que a felicidade é uma habilidade que pode ser treinada como um músculo. Neste livro, vou dar a você muitas dicas e ideias de como alcançar o estado de humor elevado e do que contribui para um modo correto de viver. Para isso, não só vamos descobrir novos comportamentos por meio das estratégias de reflexão, mas também vamos usar a imaginação e a memória corporal para instalar um novo sentimento, o sentimento da criança Sol. Use a imaginação e a memória corporal. Para criar o sentimento da criança Sol, seu adulto interior precisa de algumas informações. Como eu disse, o nosso cérebro não distingue muito bem a realidade da imaginação, daí a imaginação ser uma ferramenta valiosa no caminho para a mudança. A partir de imagens, cores, cheiros, sons e outros elementos sensoriais, nosso cérebro é capaz de fazer associações num piscar de olhos, tanto positivas quanto negativas. Vivenciamos isso o tempo todo. Uma paisagem, uma melodia, uma fragrância, qualquer uma dessas coisas pode evocar mundos inteiros de imagens e emoções. Vamos aproveitar essa capacidade do cérebro criando, de forma direcionada, associações positivas, que ajudarão você a entrar rapidamente no modo criança-sol no dia a dia. Outro ponto importante a compreender é que vamos ancorar a criança-sol nas sensações do seu corpo, já que ele exerce uma influência significativa em nosso estado de espírito. Pesquisas da área de neurobiologia revelaram que não só o humor afeta a nossa postura corporal, como o inverso também acontece. Nossa postura corporal afeta nosso estado de espírito. Se caminhamos eretos, nos sentimos realmente mais confiantes do que se caminhamos por aí cabisbaixos e retraídos. Faça você mesmo o teste. Fique de pé. Estique os braços acima da cabeça. Olhe para o céu e tente se sentir mal. Agora o contrário.
Retraia a cabeça e os ombros. Olhe para o chão. E tente se sentir feliz de verdade. Você vai fracassar nos 2 casos. A psicóloga americana Amy Cuddy pesquisou como a postura corporal influencia o estado de espírito. Em seus experimentos, ela descobriu, por exemplo, que tanto mulheres quanto homens se saíam significativamente melhor em entrevistas de emprego depois de passarem 2 minutos na chamada postura de poder, que é de pé, coluna ereta, pernas abertas e mãos na cintura. Se quiser saber mais sobre esse tema, é fácil encontrar online a palestra TED Talk da Amy Cuddy. C-U-D-D-Y, M com Y também, Amy Cuddy. Exercício. Ancore a criança sol em você. Com este exercício, vamos ancorar a criança sol em seus sentimentos, sua mente e seu corpo. Aliás, você pode chamar essa atividade de jogo. A criança sol vai adorar. É melhor ficar de pé. Comece colocando a folha com o desenho da sua criança sol à sua frente, no chão, e vá tomando consciência de seu corpo. Como está se sentindo? Então, concentre a sua atenção em seu tronco, que é a sede das emoções. Primeiro, leia suas crenças positivas em voz alta e perceba os efeitos em seu corpo. O que você sente fisicamente ao enunciá-las? Segundo, evoque uma situação que você tenha vivido em que suas crenças positivas foram ou ainda são verdadeiras. Pode ter sido na presença de amigos, no trabalho, praticando esporte, durante uma viagem, ou talvez apenas ouvindo música ou passando um tempo na natureza. Você já deve ter vivido ao menos uma situação em que sentiu que suas crenças positivas eram verdadeiras e condizentes com a realidade. Então, evoque essa situação. Terceiro, acesse mentalmente seus recursos. Acione-os com seus sentidos, visão, audição, olfato, paladar, e sinta por dentro como eles fortalecem você. Quarto, agora dirija-se a seus pontos fortes. Não apenas pense sobre eles, mas perceba o que seu corpo sente quando você os enuncia em voz baixa. Que sensações eles desencadeiam em você? 5. Hora de seguir para seus valores. Enuncie-os para si mesmo e sinta qual ressonância, quais sensações eles desencadeiam em seu corpo. Sinta como lhe proporcionam força ou até mesmo serenidade. E por fim, 6, sinta tudo junto. Como seu corpo sente a criança sol? Movimente-se pelo cômodo nesse estado e descubra a sua criança, a sua postura de criança sol. Perceba a sensação em seu corpo inteiro quando você se encontra nesse estado. Tome consciência de como sua respiração flui quando você está no modo criança sol. Descubra um pequeno gesto que expresse essa sensação e deixe que surja de seu corpo. Esse gesto funciona como uma âncora e vai ajudar você a evocar esse estado benéfico sempre que você precisar. Uma cliente minha abria a mão espontaneamente, formando uma espécie de concha. Essa postura relaxada da mão era o gesto da criança sol que ela usava. Registre esses sentimentos bons na barriga do desenho da sua criança sol. E bônus, permanecendo nesse estado interno benéfico da criança sol, permita que uma imagem surja desse sentimento. Pode ser que você veja o mar, talvez uma bela paisagem ou, quem sabe, um parquinho ou uma cabana na floresta. Deixe a sua criança sol presentear você com uma imagem. Deixe que ela o surpreenda. Associe uma palavra-chave à imagem que você recebeu da sua criança sol. A criança sol no dia a dia. O desenho da sua criança sol, espero que seja bem colorido, representa o seu estado ideal, que você poderá usar como meta. Ele também proporciona apoio externo e, se você o fortalecer de forma lúdica, apoio interno. No próximo capítulo, vamos descobrir suas estratégias de reflexão. Por ora, você pode repetir este último exercício para evocar a sensação de sua criança sol sempre que possível. Caso não disponha de muito tempo,
pode apenas dizer para si suas crenças ou seus valores, ou se lembrar dos seus pontos fortes e seus recursos. Mas lembre que a bela imagem que você criou pode ser o modo mais rápido de entrar no modo criança-sol. Aproveite todo o conteúdo do desenho. Para cada situação em que se encontrar, faça o uso do conteúdo que for mais necessário no momento. É muito importante que você sempre reserve um tempinho para sentir os efeitos físicos das suas crenças, seus valores, sua imagem e seus recursos, permitindo que a criança-sol se ancore em seu corpo. Mas não esqueça a sua criança-sombra. Basta um descuido e... Opa! Ela pega você de surpresa, lançando-o de volta a seus sentimentos e crenças antigos. Seu adulto interior precisa estar bem alerta para que você se flagre a tempo caso retorne ao modo criança-sombra. Assim você vai poder recorrer à sua criança-sol ou confortar a sua criança-sombra antes que ela faça estrago. Você também pode alternar diretamente para seu ego adulto e, com a ajuda dele, lembrar a si mesmo que esses são sentimentos e projeções antigos, distantes da sua realidade atual. Deixe bastante espaço livre para que a sua criança-sol se desenvolva, o que pode ser feito simplesmente se permitindo mais diversão, alegria de viver e prazer. Tudo o que eleve seu estado de espírito e não prejudique sua saúde e nem os outros é permitido. Peça ideias à sua criança-sol. Ela certamente tem muito a contribuir. A melhor maneira de começar o seu dia é com alguns jogos. Para o que eu vou propor a seguir, você não vai precisar nem de 5 minutos. Rir é uma tremenda ajuda, mesmo quando não estamos achando graça de nada. Já foi comprovado que, mesmo quando provocado artificialmente, o riso tem um efeito positivo sobre o nosso estado de espírito. É essa a ideia por trás da yoga do riso. Quando falei sobre isso em um dos meus seminários, um participante disse: "Rir atrapalha a minha depressão." E é isso mesmo. Então separe uns minutos pela manhã para rir, apenas rir. Você vai se surpreender quando o seu riso de início artificial se tornar um riso autêntico. Quem sabe até uma gargalhada de doer a barriga. O próximo jogo é o seguinte: fique de pé com os braços erguidos, olhe para cima e diga em voz alta suas novas crenças e valores. Se quiser, relembre também seus pontos fortes e recursos. Depois dê uns pulos e permita que o seu corpo relembre movimentos da infância, como agitar os braços, balançar o bumbum, fazer careta, etc. Você também pode malhar o seu humor pela manhã. Dance ao som de uma boa música ou salte numa cama elástica. Eu faço isso todo dia pela manhã, ou pelo menos quase todo dia. Os movimentos de saltar e quicar estão associados a bom humor em nossa mente. Sem mencionar que a cama elástica, mesmo uma portátil, é perfeita para um treino. Não custa caro, é fácil de guardar e deliciosamente conveniente, já que é possível pular em casa. O sentimento da criança-sol é uma base maravilhosa sobre a qual aplicar as estratégias de reflexão, que veremos a seguir. As estratégias de reflexão, por sua vez, ajudam você a entrar no modo criança-sol.